Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo esse vídeo. Hoje são 16 de nove de 2023 e nós vamos continuar o estudo da contabilidade aplicada ao setor público, referente ao estágio docente do segundo período, do programa de pós-graduação em Ciências Contábeis, mestrado em Ciências Contábeis da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos estudar a estrutura conceitual de contabilidade aplicada ao setor público e nós vamos ver a parte teórica, tá? Vamos estudar basicamente agora a mãe das NBCTs SPs, pois conforme nós estudamos na sala de aula, decorrente da harmonização das normas contábeis do setor público, o IPSASB, que é o organismo internacional responsável pela convergência às normas internacionais, o International Public Sector Accounting Standard Board, ele emite as IPSAs, tá? As normas internacionais. E aqui no Brasil, o CFC é responsável por promover essa convergência por meio das NBCT-SP, tá? O que nós vamos ver hoje é a NBCT-S, estrutura conceitual. Então, vamos prosseguindo com a nossa teoria. Aspectos introdutórios. Nos termos da norma, estrutura conceitual para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral pelas entidades do setor público, estrutura conceitual, estabelece os conceitos que devem ser aplicados no desenvolvimento das demais normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, NBCT-SP, do Conselho Federal de Contabilidade, destinada às entidades do setor público. Esses conceitos são aplicáveis à elaboração e à divulgação dos RCPGs, que são os relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público, tá? Então, conforme nós vimos no slide anterior, a estrutura conceitual é uma norma-mãe para o desenvolvimento das demais NBCTs e SPs, tá? Entretanto, no caso de divergência entre a norma específica, tá, e a estrutura conceitual, o que fica valendo é a norma específica, tá? Então, seria a norma específica do imobilizado, a norma específica de estoques, norma específica de receitas de transação sem contraprestação, receitas de transação com contraprestação, tá? E aí todas as demais, no caso de divergência com a estrutura conceitual. Então, segundo a estrutura conceitual, o objetivo principal da maioria das entidades do setor público é prestar serviço à sociedade, em vez de obter lucros e gerar retorno financeiro aos investidores. Esse trecho aqui, ele aparece bastante em questões de prova, tá? Esse trecho aqui, o objetivo principal da maioria das entidades do setor público é prestar serviço à sociedade, em vez de obter lucros e gerar retorno financeiro aos investidores. Consequentemente, o desempenho de tais entidades pode ser apenas parcialmente avaliado por meio da situação patrimonial, do desempenho e dos fluxos de caixa, tá? Então, o que a gente avalia? A situação patrimonial, do desempenho e dos fluxos de caixa. Vamos lá. Essa questão aqui que as entidades do setor público só podem ser avaliadas parcialmente, ela cai bastante também em prova, tá? E que o objetivo da maioria das entidades do setor público é prestar serviço à sociedade em vez de obter lucros e gerar retorno financeiro aos investidores. Vamos continuar com a nossa teoria e aspectos introdutórios. A norma que os RCPGs, que são os relatórios contábeis de propósitos gerais, que representam as demonstrações contábeis e as informações complementares, fornecem informações aos seus usuários para subsidiar os processos decisórios e a prestação de contas, responsabilização, accountability, tá?
Portanto, os usuários dos RCPGs, das entidades do setor público, precisam de informações para subsidiar as avaliações de algumas questões, tais como essa questão aqui, ela cai bastante em prova, tá? Eu vou sublinhar até com laranjinha. Se a entidade prestou seus serviços à sociedade de maneira eficiente e eficaz, essa é uma forma de avaliação, tá? Em que os usuários dos RCPGs podem utilizar. Se a entidade prestou seus serviços à sociedade de maneira eficiente e eficaz. Quais são os recursos atualmente disponíveis para gastos futuros e até que ponto há restrições ou condições para a utilização desses recursos? Prestar atenção nesses itens A, B, C e D, porque o examinador vai lá e coloca uma letra E aqui, totalmente diferente do que vem na norma, né? Vai e coloca uma letra E aqui dizendo que a gente vai avaliar a qualidade do gasto público. E isso não está disposto na norma no que tange a avaliação dos RCPGs pelos usuários. Tá ok? Então, continuando o nosso estudo, outra avaliação está aqui no item C, que é a extensão na qual a carga tributária que recai sobre os contribuintes em períodos futuros para pagar por serviços correntes tem mudado e se a capacidade da entidade para prestar serviço melhorou ou piorou em comparação com exercícios anteriores. Segundo a estrutura conceitual, os governos geralmente têm amplos poderes, incluindo a capacidade de estabelecer e fazer cumprir os requisitos legais e alterar esses requisitos. Globalmente, o setor público varia consideravelmente em suas disposições constitucionais e em suas metodologias de funcionamento. Ou seja, cada país, né, vai ter as suas normas constitucionais, a sua forma de Estado e assim por diante, que vão influenciar nas normas contábeis. Isso aqui que é o setor público de cada país, ele vai ter características específicas. No entanto, a governança do setor público geralmente envolve a realização de prestação de contas do Poder Executivo para o Poder Legislativo. Tá? Nesse sentido, a norma destaca algumas características do setor público tomadas como base para o desenvolvimento da estrutura conceitual. Aí a gente resumiu essas características do setor público que foram tomadas com base para o desenvolvimento da estrutura conceitual nos slides seguintes, tá? Então, volume e significância das transações sem contraprestação. No setor público, o maior volume de transações são sem contraprestação. Uma transação sem contraprestação é aquela em que o Estado recebe um ativo ou extingue um passivo e dá em troca um valor irrisório, como nós vamos ver na norma brasileira de contabilidade NBCT-SP 01, de 21 de outubro de 2016, tá? Que aprovou o item que trata de receita de transação sem contraprestação. A NBCT aprovou essa NBCT SP01. A NBCT SP02 vai tratar de receitas de transação com contraprestação. Aí aqui nesse parágrafo inicial ele fala que as receitas podem ser sem contraprestação ou com contraprestação. Com contraprestação é o Estado oferecendo produtos e serviços à sociedade. E transação sem contraprestação é aquela em que o Estado recebe um ativo, extingue um passivo e entrega um valor irrisório. Geralmente, são operações, transações decorrentes de tributos, decorrentes do poder de império do Estado, e são receitas derivadas, tá? Decorrentes do poder coercitivo do Estado. Aí aqui ele fala, embora as receitas recebidas pelas entidades do setor público se originem tanto das transações com contraprestação quanto das transações sem contraprestação, a maioria das receitas dos governos e de outras entidades do setor público é derivada tipicamente de transações sem contraprestação, como tributos, transferências monetárias ou não monetárias, incluindo subsídios, perdão de dívidas, multas, heranças, presentes e doações. Tá? Vamos partir para o próximo slide. A gente continua tratando ainda de transação sem contraprestação. Aí aqui ele começa a definir a transação sem contraprestação.
Em algumas transações está claro que existe a troca de valor aproximadamente igual. Essas transações com contraprestação e são abordadas na NBCT-SP, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público 02. Então, quando o setor público entrega um valor aproximadamente igual nessa troca, nessa transação, é uma transação com contraprestação. Em outras transações, a entidade recebe recursos sem nada entregar ou entrega valor irrisório em troca. Essas transações são claramente sem contraprestação e estão contempladas nesta norma. Existe outro grupo de transações sem contraprestação nas quais a entidade pode fornecer alguma compensação diretamente em troca dos recursos recebidos, mas tal compensação não se aproxima do valor justo dos recursos recebidos. Neste caso, a entidade determina se há combinação de transações com e sem contraprestação, sendo cada componente reconhecido separadamente. Tá? Então, nós fizemos um breve resumo aqui de transação sem contraprestação, que abrange o maior volume e significância de transações do setor público, e nós vamos partir para o próximo tópico, que versa sobre a importância do orçamento público. Tá? E todos esses itens A, B e os demais, acho que vai até o item E, eles compõem a estrutura conceitual. Tá? Eles dão base para formação da estrutura conceitual. Então, aqui ele relata a importância do orçamento público no contexto das finanças públicas e fala da Lei 4.320, né, que é uma das principais legislações das finanças públicas, possui um caráter eminentemente voltado às questões orçamentárias, tá? Vai versar sobre direito financeiro, orçamento público, balanços de União, Estado, Distrito Federal e municípios, e a estrutura conceitual reforça a importância do orçamento público. Tá? Segundo a norma, o orçamento aprovado é utilizado como base para a definição dos níveis de tributação e de outras receitas, compondo o processo de obtenção de autorização legislativa para a realização do gasto público. Então, a gente tem lá na LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 12, que o orçamento ele vai ser realizado com base em estimativas, tá? Então, verso o artigo 12 da LRF. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos na legislação, das alterações na legislação, da variação do índice de preço, crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos, da projeção para os 2 seguintes, aquele que se referirem à metodologia de cálculo e premissas utilizadas. Tá? Então, relata como o orçamento público ele é importante nesse quesito de você estimar as receitas, né, e fixar as despesas. Tá? Nesse sentido, a norma destaca que as informações extraídas do orçamento público possibilitam aos usuários compararem a execução orçamentária com o orçamento previsto, facilitam a análise quanto ao desempenho das entidades do setor público. Tais informações instrumentalizam a prestação de contas, a responsabilização à contabilidade e fornecem subsídios para o processo decisório relativo aos orçamentos dos exercícios subsequentes. Então, ressalta aqui a importância do orçamento público, isso daí também vai estar contido na estrutura conceitual. Outro item que está contido na estrutura conceitual é no que tange a natureza dos programas e longevidade do setor público. Tá? Então, aqui ele vai tratar também do going concern, que é o princípio da continuidade, que ele é um pressuposto, né, da continuidade. Sem o pressuposto da competência e da continuidade, nem ao menos existiria a contabilidade. Isso é um pressuposto, né? Segundo a estrutura conceitual, muitos programas do setor público são de longo prazo. Então, a natureza dos programas do setor público é de serem de longo prazo. E a capacidade para cumprir os compromissos depende dos tributos e das contribuições a serem arrecadados no futuro. Ou seja, para o Estado exercer sua atividade financeira, ele precisa arrecadar para gastar com as demandas sociais.
porque no setor público a principal função é prestar serviço à sociedade e não gerar lucro aos investidores, conforme nós vimos no primeiro slide. Muitos compromissos decorrentes dos programas do setor público e as prerrogativas para cobrar e arrecadar tributos futuros não se encaixam nas definições de ativo e passivo presentes na estrutura conceitual e, portanto, não são reconhecidos nas demonstrações contábeis. Consequentemente, as demonstrações que evidenciam a situação patrimonial e desempenho não fornecem todas as informações que os usuários precisam conhecer a respeito dos programas de longo prazo. Os efeitos financeiros de determinadas decisões poderão ser observados após muitos anos. Dessa forma, a estrutura conceitual destaca que os RCPGs, ao conterem informações financeiras prospectivas acerca da sustentabilidade em longo prazo das finanças e de programas essenciais da entidade do setor público, são documentos necessários para fins de prestação de contas e responsabilização, accountability e tomada de decisão. Outro ponto destacado pela norma é que, embora o controle político possa mudar periodicamente, os estados soberanos geralmente têm existências muito longas. Eles continuam a existir mesmo que passem por severas dificuldades financeiras e se tornem inadimplentes, com as obrigações oriundas da respectiva dívida soberana. Logo, a continuidade das entidades do setor público, Going Concern Principle, que é o princípio da continuidade, fundamenta a elaboração das demonstrações contábeis. Então, pode cair uma questão: quem fundamenta a elaboração das demonstrações contábeis? O princípio da continuidade. Está aqui, ó. Veja que o princípio da continuidade está expressamente previsto na estrutura conceitual. Apesar de a Resolução 750 de 93, que estabelece os princípios contábeis, ter sido revogada pela estrutura conceitual, esta manteve a previsão desses princípios de forma expressa e implícita no decorrer da norma. Tá? E a gente vai ver alguns pontos a seguir. Vamos voltar em alguns desses pontos. Tá? Outro item que está contido na estrutura conceitual é a natureza e o propósito dos ativos e passivos no setor público. Então, segundo a estrutura conceitual no setor público, a principal razão de se manterem ativos imobilizados e outros ativos é voltada para o potencial de serviço desses ativos e não para a sua capacidade de gerar fluxos de caixa. Tá? Essa questão aqui cai bastante em prova, a natureza e o propósito dos ativos no setor público. Então, a principal razão de se manter esses ativos imobilizados e outros ativos é voltado para o potencial de serviços desses ativos e não para a sua capacidade de gerar fluxo de caixa. Em razão dos tipos de serviços prestados, uma parcela significativa dos ativos utilizados pelas entidades do setor público é especializada, como, por exemplo, os ativos de infraestrutura e os ativos militares. Tá? Também esses ativos de infraestrutura e ativos militares podem ser chamados de ativos qualificáveis. Ativos qualificáveis são aqueles ativos que demoram um tempo substancial para ficarem prontos. Tá? Esses são os ativos qualificáveis. E teve uma mudança há pouco tempo no que tange à incorporação dos juros para a construção de ativos qualificáveis, ativos de infraestrutura ou ativos militares, vai construir um navio ou um avião, ou ativos de infraestrutura, um prédio, um hospital, e os juros agora eles não mais são incorporados a esses ativos, tá? Eles são reconhecidos como despesa. Além disso, o setor público pode manter itens que contribuam para o legado cultural e histórico da nação ou da região, como, por exemplo, obras de arte, prédios históricos e outros artefatos. Os entes públicos também podem ser responsáveis por parques nacionais e outras áreas naturais relevantes, como fauna e floras nativas, desde que todos esses ativos citados pela estrutura conceitual não são mantidos para serem vendidos, mesmo que o mercado para eles exista. Além disso, os governos e as entidades do setor público normalmente têm a responsabilidade de preservá-los e mantê-los para as gerações atuais e futuras. Logo, todos esses fatores têm implicações para a mensuração desses ativos. Outro ponto associado à natureza e propósito dos ativos e passivos do setor público é o fato de os governos frequentemente exercerem poderes sobre recursos naturais e outros recursos, como reservas minerais, água, áreas de pesca, floresta e outros espectros eletromagnéticos.
Esses poderes conferem aos governos a prerrogativa de concessões de licenças, obtenção de royalties, arrecadação de tributos pela utilização desse recurso. Logo, esses fatores têm implicações para o reconhecimento dos elementos nas dimensões contábeis. Por fim, a estrutura conceitual destaca dentro desse ponto que os governos e outras entidades do setor público incorrem em passivos relacionados aos seus objetivos de prestação de serviços. Muitos passivos são oriundos de transações sem contraprestação, e isso inclui aqueles relacionados a programas direcionados ao fornecimento de benefícios sociais. Os passivos também podem ser oriundos do papel governamental de credor, em última instância, de entidades com programas financeiros, e podem ser oriundos de qualquer obrigações de transferência de recursos para afetados por desastres. Esses fatores também acabam impactando a definição de passivo e os critérios de reconhecimento. Então, aqui é uma passada geral, tá? Para vocês saberem que a principal razão de se manter os ativos imobilizados e outros ativos é voltada para o potencial de serviços desses ativos e não para a sua capacidade de gerar fluxo de caixa. Esse é um dos principais itens aí desse slide. E vamos para o próximo item que está contido na nossa estrutura conceitual, e trata aqui do item E, do papel regulador das entidades do setor público. Tá? Então, nos termos da estrutura conceitual, muitos governos e outras entidades do setor público possuem poder de regulação de entidades que operam em determinados setores da economia, de forma direta ou por meio de agências reguladoras. A principal razão da regulação é assegurar o interesse público de acordo com os objetivos definidos nas políticas públicas. A intervenção regulatória também pode ocorrer quando existem mercados imperfeitos ou falhas de mercado para determinados serviços, ou ainda para mitigar alguns fatores, como por exemplo a poluição. Essas atividades regulatórias são conduzidas de acordo com o estabelecido na legislação. Governos podem também se autorregularem e regularem outras entidades do setor público. Pode ser necessário um julgamento para determinar se a regulação cria direitos ou obrigações para as entidades do setor público, os quais irão requerer o reconhecimento de ativos e passivos, ou se a prerrogativa de modificar essa regulação exerce impacto na forma que tais direitos e obrigações são contabilizados. Tá? Vamos partir para o próximo slide, e trata do relacionamento com as estatísticas de finanças públicas. Então, nesse ponto, a estrutura conceitual informa que existem dois tipos de informações financeiras ex post: as estatísticas de finanças públicas, EFP, do setor e do governo geral, SGG, desculpa. Então, no que tange ao relacionamento com as estatísticas de finanças públicas, nós temos dois tipos de informações: as EFPs, que é a estatística de finança pública, e do setor do governo geral, né, que é SGG, com o propósito de permitir a análise macroeconômica e a tomada de decisão. E demonstrações contábeis de propósito geral, que são as próprias demonstrações contábeis para prestação de contas e responsabilização accountability. Tá? Então, são dois tipos de informações financeiras ex post: as estatísticas de finanças públicas, EFP, do setor governo geral, SGG, com o propósito de permitir a análise macroeconômica e a tomada de decisão, e demonstrações contábeis de propósito geral para a prestação de contas e responsabilização accountability e tomada de decisão ao nível da entidade, incluindo as demonstrações contábeis consolidadas do governo. A norma destaca que os objetivos das informações contábeis e das estatísticas de finanças públicas são distintos e podem ocasionar interpretações diferentes para o mesmo fenômeno, mas deve-se buscar, sempre que possível, o alinhamento entre essas informações. Além disso, ela nos informa que, apesar de demonstrações contábeis e os relatórios de estatísticas de finanças públicas possuírem uma considerável sobreposição entre as duas estruturas de relatórios, as normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público e as diretrizes para relatórios de estatísticas de finanças públicas têm objetivos diferentes. O objetivo, vou até aqui sublinhar de maneira de outra cor, tá? Então, o objetivo das demonstrações contábeis das entidades do setor público é o fornecimento de informações úteis sobre entidades que reportam informação voltadas para os usuários, RCPGs, para fins de prestações de contas e responsabilização, accountability para tomada de decisão. Tá? Já os relatórios que se aproximam do contexto econômico,
que são as estatísticas de finanças públicas, os relatórios de EFP, são utilizados principalmente para analisar opções de política fiscal confronto entre receita e despesas, definir essas políticas e avaliar os seus impactos, B, determinar o impacto sobre a economia e C, comparar os resultados fiscais nacional e internacionalmente. A estrutura conceitual destaca que o foco é sobre a avaliação do impacto do setor governo geral e do setor público em geral sobre a economia, no âmbito da estrutura conceitual das estatísticas macroeconômicas. Assim conclui a norma que os objetivos e alcance distintos levam ao tratamento também distinto de algumas transações e eventos. A eliminação das diferenças não fundamentais para os objetivos das duas estruturas conceituais e a utilização de um único sistema de informação contábil integrado para gerar tanto as demonstrações contábeis quanto os relatórios estatísticos de finanças públicas podem proporcionar benefícios aos usuários em termos de qualidade, tempestividade e compreensibilidade do relatório. Vamos para o próximo slide. Então, a função, agora nós partimos para outro tópico e nós vamos tratar da função e da autoridade da estrutura conceitual, tá? A função da estrutura conceitual. A estrutura conceitual estabelece os conceitos que fundamentam a elaboração dos RCPGs, Relatórios Contábeis de Propósito Geral, os quais devem ser elaborados com base no regime de competência, o Accrual Basis. Observe que o regime de competência, aplicação lógica do princípio de competência, deve ser seguido na elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, os RCPGs, tá? Então, a única demonstração contábil que não vai seguir o regime de competência é a demonstração dos fluxos de caixa, tá? A demonstração dos fluxos de caixa vai ser regime de caixa. São os pagamentos e recebimentos por caixa. Vale a pena ressaltar isso. Então, voltamos. Vale reforçar que, apesar de a Resolução 750 ter sido revogada pela estrutura conceitual, os princípios contábeis estão presentes no texto da norma. E citamos o princípio da competência. No que tange à autoridade da estrutura conceitual, os requisitos obrigatórios relacionados ao reconhecimento, mensuração, apresentação das transações e outros eventos e atividades evidenciados nos relatórios contábeis de propósitos gerais são especificados nas demais normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público. Assim, os conceitos descritos na estrutura conceitual são aplicados de forma subsidiária. Tá? Vamos lá. A norma destaca que, em caso de eventual conflito entre a estrutura conceitual e as NBCTs SPs, prevalecem as disposições específicas vigentes nesta última em relação às constantes da primeira. Tá? Então, ocorrendo divergência entre a NBCT SP e a NB... Opa! Apagar aqui. E a NBCT estrutura conceitual, havendo essa divergência, quem vai valer vai ser a norma específica, tá? Seja ela de estoque, de imobilizado, transação sem contraprestação, com contraprestação e assim por diante. Vamos partir para o próximo. Aqui nós já partimos para um próximo tópico, que já vai tratar já do relatório contábil de propósito geral das entidades do setor público, RCPGs. Então, saímos da função e autoridade da estrutura conceitual. Tá? Nos termos de estrutura conceitual, os RCPGs são os componentes centrais da transparência da informação contábil dos governos e outras entidades do setor público, aprimorando-a e favorecendo-a. Os relatórios contábeis de propósitos gerais são relatórios contábeis elaborados para atender às necessidades dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender a finalidades ou necessidades específicas de determinados grupos de usuários.